Veja no ICL Notícias, segunda edição. Lamentavelmente morreram agentes de segurança pública e, pior ainda, pessoas comuns, pessoas inocentes. Rio em chamas, Castro no comando. Rio de Janeiro vive dia caótico em meio à mega operação policial com dezenas de mortos. Projeto político de extermínio. Extrema-direita usa a operação desastrosa de Castro para justificar intervenção no Rio de Janeiro. A papuda lhe espera. Em recurso ao STF, advogados reconhecem trama golpista, mas alegam que Jair Bolsonaro desistiu de fazer parte do plano. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Boa tarde, ou melhor, que dia difícil vive o Rio de Janeiro nesta terça-feira, dia 28 de outubro. É claro que nós aqui do N2 vamos falar sobre segurança pública, porque o Rio de Janeiro teve hoje a operação mais letal da história do Estado. Antes de entrar no assunto, eu quero lembrar que a programação do ICL, desde o Desperta até o N2, é transmitida pelo canal A Voz Trabalhadora no YouTube, na Web Rádio São João e também na Rádio Cultural. Aqui comigo, Chico Sá. Chico, boa tarde. Boa tarde. Não boas, não tão boas. A gente dá boa tarde no sentido de que cada um fique bem ali para a gente tentar enfrentar essas mazelas do Brasil, né, Robson? Boa tarde. Muito difícil, boa tarde. Bom, vamos lá, gente, porque o Rio de Janeiro amanheceu hoje sob tiros, fumaça e intenso confronto. O que era para ser uma terça-feira tranquila no Rio de Janeiro se transformou num dia de completo caos. Em uma mega operação, 2.500 policiais atacaram lideranças do Comando Vermelho nos complexos do Alemão e da Penha, na zona norte da cidade. O confronto entre policiais e traficantes deixou pelo menos 64 pessoas mortas, entre elas policiais e mais de 100 pessoas presas. Durante entrevista coletiva, o governador do Rio, Cláudio de Castro, ele chamou a arguição de descumprimento de preceito fundamental número 635 de maldita. Foi isso mesmo que disse o governador. Conhecida como a DPF das favelas, a ação foi protocolada pelo PSB no Supremo Tribunal Federal e impôs restrições de operações em comunidades do Rio de Janeiro. O governador também admitiu que o combate ao tráfico de drogas excede a capacidade do Estado e ainda cobrou ajuda do governo federal, que, segundo ele, não veio. Vamos ver o que ele disse. A DPF maldita, que infelizmente um partido político ingressou e prejudicou demais o Rio de Janeiro. Infelizmente, dessa vez, como ao longo desse mandato inteiro, não temos o auxílio nem de blindados, nem de nenhum agente das forças federais, nem de segurança, nem de defesa. É o Rio de Janeiro completamente sozinho. Eu vou chamar agora a Heloísa Vilela, que está lá em Brasília, acompanhando, né, toda essa movimentação do Rio de Janeiro. Elo, a gente ouviu aí o governador Cláudio Castro, primeiro boa tarde a você, dizendo que pediu ajuda para o governo federal e que não recebeu nada. Nada. Olha, boa tarde, Roberta, boa tarde, Chico. Como você disse, tarde que não é nada boa, porque somos solidários com o sofrimento dentro do Rio de Janeiro. Mas é preciso dizer que o governador Castro conseguiu falar várias inverdades numa frase só. Primeiro, ele nunca pediu ajuda do governo federal para essa operação. O ministro da Justiça deixou isso muito claro hoje. E ele, reconhecendo coisas que nunca deveria ter dito porque não são verdadeiras, telefonou, e eu soube disso agora há pouco, telefonou para a ministra Gleisi Hoffmann para meio que se desculpar pelo que disse, e também telefonou para o diretor da Polícia Federal no Rio de Janeiro, claro, também para se desculpar, já que a Polícia Federal
tem sido uma força incansável no combate ao tráfico de drogas no Rio de Janeiro, cooperando com o governo de Cláudio Castro. Então, ele conseguiu somar várias verdades numa frase só, criar um clima que a gente tem que se perguntar por que ele está fazendo isso, chamando isso de narcoterrorista, usando essa palavra assim, com um objetivo que para mim me parece muito claro. Então tem muita coisa para a gente analisar no comportamento, não só do Cláudio Castro, mas como de toda a extrema-direita que tomou conta do plenário hoje aqui para fazer um discurso atrás do outro mais horroroso e para tentar culpar o governo do presidente Lula pelo que aconteceu hoje no Rio de Janeiro. E eu gostaria só de destacar uma contradição absurda no discurso do Cláudio Castro, que o deputado Chico Alencar destacou para mim agora, coisa de 10 minutos. Ele disse: o Cláudio Castro está falando que essa operação foi um sucesso. Ao mesmo tempo, ele está culpando o governo federal pelas mortes no Rio de Janeiro. Então, ou foi um sucesso ou não foi, né? Então, assim, muita coisa que aconteceu hoje e que foi dita e que merece muita atenção da gente aqui para analisar com cuidado o que pode estar por trás dessa operação deflagrada pelo governador do Rio de Janeiro. É isso, né, Chico? Porque tem todo um jogo político. Não dá para negar. Completamente. Não dá para a gente ignorar que o senador Flávio Bolsonaro, agora há 2, 3 dias, na sua passagem pelos Estados Unidos, onde foi visitar o irmão nessa operação de traição ao Brasil, este senador pelo Rio de Janeiro, ele diz o seguinte, diz que a pena que o Trump, as tropas do Trump não estão combatendo barcos na Baía de Guanabara. E ele usa a expressão narcoterrorismo. 2 dias depois, governador Castro do Rio usa a mesma expressão e detona essa operação desastrada que sai matando do jeito que vai encontrando, sem nenhum planejamento. Então, junta a fala do senador Flávio Bolsonaro, ligando Trump e narcoterrorismo, vem a ação e a repetição da fala no Cláudio Castro, no Rio de Janeiro. Eu vi meio uma tentativa de gerar um clima ali do que está acontecendo no Caribe com a Venezuela, um pouco com a Colômbia, sabe? Tem má intenção nessa jogada. A gente tem que ler isso, como a Elo falou agora, com esse cuidado. Não é mais só uma operação isolada desse desastre contínuo do Rio de Janeiro, que vem de séculos. Você pegar até a própria operação, a intervenção federal feita pelo general Braga Neto no Rio de Janeiro, também foi um desastre. Então, essa turma que comanda o Rio há mais de 10 anos chega agora para rotar que a culpa é do governo federal. E não é, Elo? E mais, Chico, eu diria, né? A gente não pode se esquecer em que momento que a gente está. A gente está no momento em que o governo do presidente Lula está colhendo todos os frutos da postura muito correta que teve de cabeça fria enfrentar os absurdos do presidente Donald Trump. E agora está colhendo os frutos desse comportamento sereno, maduro, né, de estadista, que deu resultado. Aí agora, e não existe coincidência na política, vem essa operação com esse número absurdo de mortos e uma tentativa de culpar o governo federal, um governo que tem conseguido ganhos claros nas pesquisas de opinião. Então tem todo esse caldo da tentativa também de mudar a pauta. Eu hoje de alguns deputados progressistas. Será que isso também não tem o objetivo de mudar a pauta? A gente sabe que o Cláudio Castro conseguiu bater o próprio recorde. Ele tinha os 2 últimos recordes de maior matança do estado do Rio de Janeiro. E ele conseguiu um terceiro que é quase o triplo do anterior, né? Até a hora que forem contados todos os mortos, porque pode passar. Então, eu acho que essa é a conjuntura onde se dá essa operação desastrosa, como você falou, Chico, mas desastrosa até a página 7, porque pode ter sido muito bem planejada para dar no que deu mesmo. Eu não duvido de absolutamente nada, porque esse pessoal trata a população como descartável para os seus objetivos políticos. A necropolítica
vale tudo. Então eu acho que assim, é motivo de muita preocupação o que está acontecendo hoje no Rio. É isso. Concordo inteiramente, Elô. Também concordo, Elô. E como você também já adiantou aqui, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, ele afirmou hoje que o governador Cláudio de Castro não chegou a solicitar ajuda da pasta na operação desta terça-feira. Vamos ver. Lamentavelmente, morreram agentes de segurança pública e, pior ainda, pessoas comuns, pessoas inocentes. É de se lamentar isto. Agora, eu queria enfatizar que o combate à criminalidade, seja ela comum, seja ela organizada, se faz com planejamento, com inteligência, com coordenação das forças. Enfim, não posso julgar porque não estou sentado na cadeira do governador. Não recebi nenhum pedido do governador do Rio de Janeiro, enquanto ministro da Justiça e Segurança Pública, para esta operação. Nem ontem, nem hoje, absolutamente nada. Daí o pedido de desculpa do Cláudio Castro, que viu que mentiu. Sim. E ele pede a desculpa, também é uma desculpa meio fake ali, fictícia, porque o que importa para ele é o efeito já que tomou nas redes sociais e na população essa operação completamente sem planejamento que ele fez. Não, total. Elô, importante ele ter vindo a público, né, o ministro, rapidamente. Falar. Claro, e ele está no Ceará, onde ele recebeu um título de cidadão honorário e tudo, mas ele fez questão de falar e o Ministério soltou uma nota também muito importante, mostrando todo o trabalho que o Ministério da Justiça tem feito nos últimos anos em cooperação com o Rio de Janeiro e deixando muito claro que o Ministério da Justiça soltou muito dinheiro para o Estado do Rio de Janeiro que não foi usado, verbas que estão paradas, que não foram executadas. Então, eu acho que o outro problema é que o Cláudio Castro fala em público o que diz. Criticou, reclamou que o Estado está abandonado em público, mas deu telefonemazinho pedindo desculpa privadamente. Depois que o estrago estava feito, dos olhos da população. Uhum. Malandragem total, né? Malandragem, eu digo, no pior dos sentidos. Tentando aplicar e tentando pegar mais recursos do governo federal, que o Rio de Janeiro vive passando pires semana sim, semana não. Então, faz isso discretamente ao telefone, mas a comunicação dele o dia inteiro era repetir narcoterrorismo, quase chamando, vem aqui, Trump, e traz o porta-aviões para resolver essa bronca, sabe? A intenção disso é causar um grande tumulto, Robert. Agora, curioso, né, Chico? Porque o governador de São Paulo, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, ele foi contra a PEC da segurança, né? Totalmente contra. Tinha exatamente a ideia de unificar e de fazer uma central única, federal, né, com a ajuda, logicamente, dos estados, mas de unificar essa polícia, para que ela tenha mais força. E agora ele diz que foi pedir ajuda para algo que ele não considerava até ontem. Exatamente. E ele não quer que nada dessa ajuda federal, como as verbas que têm ido, se torne pública como algum benefício feito por Brasília, feito pelo governo federal. Uhum. Ele quer pegar o dinheiro e transformar na política de segurança dele. A cooperação, ele não quer uma cooperação que fique explícita para a população, que é uma operação conjunta governo federal e governo do Estado do Rio, que é o sistema de segurança brasileiro, o sistema de segurança nacional cuidando da história. Ele quer fazer esse tipo de desastre que ele promoveu hoje. Pois é, e a extrema-direita, obviamente, que foi para as redes defender a intervenção militar no Rio de Janeiro. Vamos dar uma olhadinha no post do deputado Nicolas Ferreira. Bota na tela aí, por favor. Aí, ó. Brasil soberano da esquerda aí. Gente, e olha a foto, Chico. Como postou o nosso William hoje, agora há pouco, o deputado Nicolas acha que é o PSOL que governa o Rio. Pelo que a gente sabe, quem governa o Rio há séculos é a extrema-direita, sabe? É o PL. Então, não cola. Tentando. Aí você vê aí uma noção muito aberta de que é uma operação meio de combate
ao que o Lula tem colhido nos últimos dias. Inclusive em torno desse discurso da soberania. Você vê, o ataque dele é frontal, é direto contra o governo federal e direto contra essa ideia de soberania, para tentar confundir as coisas, que é o que a extrema-direita faz, aliás, com muita competência. Heloísa está de volta. Elo, a gente está trazendo aí a repercussão, né, da extrema-direita. Trouxemos aí o post do deputado Nicolas Ferreira. Eu vou passar para você, mas vamos ver o que disse também Flávio Bolsonaro, que obviamente atacou o presidente Lula. Bota o post aí, por favor. Se puder aumentar para mim. Aí. Drone do Comando Vermelho arremessa bombas em operação policial e parte da imprensa silencia. Como se fosse apenas mais um dia normal em nossas vidas. Mas, se eu sugerir bombardear barcos de traficantes, a esquerda acha um escândalo, não é nem escárnio, é escândalo. E a mídia passa a noticiar isso 24 horas por dia. Nada me surpreende depois que Lula disse que os traficantes são vítimas dos usuários. Heloísa Vilela, post de Flávio Bolsonaro. Olha, realmente, são tantos absurdos nesse post, né? Primeiro eu quero te perguntar, Roberta, de onde veio esse drone que os traficantes têm? Por que o governo do estado não continua trabalhando com a Polícia Federal, que nesse ano agora desmobilizou uma fábrica de fuzis no Rio de Janeiro, que servia ao tráfico de drogas? Por que não continuou trabalhando com a Polícia Federal e executando as verbas que foram passadas para ele? Eu tenho aqui, os números são estarrecedores. O Fundo Nacional de Segurança Pública passou para o Rio de Janeiro 331 milhões de reais e o Estado só usou 157. Então, cadê, né? E essa história de ficar falando dessa frase do Lula, eu não vou nem entrar nessa questão, porque todo mundo entendeu muito bem o que o presidente quis dizer. Ele quis dizer que se não tivesse usuário, também não tinha traficante. Então você precisa tomar cuidado nas duas pontas dessa equação, porque, né, você tem vários problemas quando se trata de tráfico de drogas e segurança pública. Agora, o que ele quer? Que o governo dos Estados Unidos venha bombardear o Brasil? É isso que ele está pedindo? Me parece que sim. E dizer que a imprensa ficou em silêncio diante do que está acontecendo no Rio. A imprensa só fala disso o dia inteiro. Então, acho que ele não podia ter errado mais no tom do post dele hoje. E ele reafirma, né, Elo, o que já havia falado, o que ele canta para o Cláudio Castro e que o Cláudio Castro obedece. Responde. Ou seja, é a mesma coisa, é o mesmo discurso, narcoterrorismo, narcoterrorismo. Estão cantando essa bola alta, tentando conquistar o Trump no sentido de uma intervenção no Rio de Janeiro, de fazer do Rio de Janeiro o que estão fazendo agora ali nos arredores da Venezuela. Essa que parece ser o fio da história. Eu lembro de uma frase do Cláudio Castro, no ano passado, dizendo que estará com o Bolsonaro até o último dia de mandato. Ou seja, até o final do meu governo, o governo dele, Cláudio Castro, estarei ao lado de Jair Bolsonaro. E essa é a ligação na prática, acontecendo no dia de hoje, 28 de outubro de 2025. Olha, a gente continua essa conversa sobre a mega operação no Rio de Janeiro, agora com Cecília Oliveira. Ela é jornalista e diretora do Instituto Fogo Cruzado. Olá, Cecília, seja bem-vinda ao N2. Boa tarde, quase boa noite. Pois é, quase boa noite. Boa Faltam tarde, 9 querida. minutinhos aí. Cecília, que caos vive o Rio de Janeiro no dia de hoje, né? Pois é, e isso a gente já viu esse tipo de cena, esse tipo de operação tantas e tantas vezes. E cá estamos nós debatendo coisas que são muito similares ao que a gente já tinha debatido antes, exatamente porque isso significa que a gente continua apostando nas mesmas soluções que já deram errado na década de 80, 90, anos 2000, a gente continua fazendo as mesmas coisas, mas esperando resultados diferentes. Ou seja, não vai acontecer, né? Pelo contrário, o que tem acontecido nesse tempo todo é que as facções cresceram, as milícias cresceram e hoje em dia 20% da área habitada do Rio de Janeiro tem presença de ao menos um grupo armado. É muito tempo de ausência do Estado. Heloísa, vou passar para você.
Pois é, eu queria saber então se você tem duas informações. Primeiro, alguma informação a respeito dessas comunidades atingidas hoje por essas operações. A população, o que ela está dizendo, o que ela presenciou, o que ela viu, o que ela passou. E como você vê, né, uma outra política para lidar com esse problema seríssimo do controle de muitas áreas do Rio de Janeiro pelo crime organizado. Boa pergunta, porque a gente não está acostumado a medir o custo civil dessas ações, né? Então, hoje a gente viu uma cidade completamente parada. As pessoas não foram para o trabalho, para a escola, para os seus compromissos diversos, e esse tipo de coisa, esse tipo de informação, de valor, não é contabilizado pelo governo do estado, né? Até porque acho que isso falaria contra as suas próprias ações. E o impacto, ele vai muito além, né, das vítimas em si. E hoje eu acho que é especialmente importante a gente falar sobre isso, porque morreram também 4 policiais e 4 moradores. Então, isso, né, significa que não é um bom resultado, porque se você perguntar para a família desse policial se essa operação deu certo, ela vai falar que não. Ninguém aqui está disposto a entregar um pai, um marido, um irmão, para poder morrer por uma coisa dessa e alguém fazer uma campanha política em cima disso, porque a gente tem que lembrar que já é ano eleitoral no Rio de Janeiro, para poder dizer que vai melhorar as coisas. A gente tem visto operações como essa por pelo menos 30 anos, e cá estamos nós, né, contabilizando exatamente as mesmas coisas. Ah, porque 50 fuzis? Ah, porque 100 pessoas presas? Quem mora no Rio de Janeiro pode falar. O resto da semana aí se vai alterar uma vírgula dentro do que essas pessoas estão vivendo. E isso mostra que esse tipo de situação, porque isso, né, o governo tem dito que é uma resposta às ações do Comando Vermelho, isso tem acontecido já há um bom tempo. Esse tipo de operação, ela tem acontecido há um bom tempo. E cá estamos nós, né, absolutamente no meio do caos, mostrando que não está funcionando. Pois é, Chico. Cecília, bom estar contigo aqui nesse dia, porque você faz uma cobertura há muito tempo desse assunto, tem opiniões assim que levam a reflexões e que realmente vão dentro de uma linha de combater, de resolver a questão e não cair nesse conto eleitoral aí de governadores. E hoje eu vi muito uma certa nostalgia aquela intervenção do general Braga Neto, a intervenção federal no Rio em 2010. Aquele tipo de solução atende ao que o Rio precisa hoje também, Cecília? Se tivesse resolvido, Chico, a gente estaria aqui passando por esse tipo de coisa? Boa. Né? O pessoal fala muito, meu Deus, a GLO, meu Deus, a intervenção, meu Deus, tem que matar mais. Isso é exatamente tudo o que a gente tem feito todos esses anos. A gente mata muito, a gente tem GLO, a gente tem intervenção federal, a gente tem Força Nacional, a gente tem tudo isso. E por que a gente está aqui exatamente falando as mesmas coisas que certamente a gente já debateu 10 anos atrás, 20 anos atrás? Isso mostra que essas soluções que têm sido apresentadas, por pelo menos 30 anos, não está dando certo. Se você quiser, de fato, né, mudar essa situação e falar, a gente vai dar um jeito nesse negócio, a gente precisa mudar o modo como a gente age. Então, assim, uma eficácia real contra o crime organizado precisa operar em outra lógica. Ela precisa atacar fluxos que são financeiros, patrimoniais, precisa fortalecer as corregedorias independentes, precisa realmente focar no combate à corrupção, porque a gente sabe que esse tipo de situação não chega a esse nível se muitos agentes públicos não tivessem se omitido, recebido alguma coisa, né? Então, assim, pode ter jeito, mas essas pessoas estão realmente dispostas a mudar esse tipo de situação? Porque o que a gente tem visto até hoje parece que não. Pois é, e olha, de acordo com as escolhas políticas do Estado, mais de 40 escolas foram fechadas no dia de hoje.
trabalhadores sem conseguir voltar para casa, vias interditadas. Moradores de comunidades, dos complexos do Alemão e da Penha, eles denunciaram agressões, viu? Chico, Elô, Cecília, também falaram sobre omissão de socorro e uso da casa dos moradores por policiais para emboscadas, uma prática conhecida como Troia. Isso durante o dia de hoje, a mega operação policial do dia de hoje. Elô, vou passar para você. Cecília, eu queria saber se você acha que a PEC da segurança que o governo federal apresentou para unificar o trabalho, transformar o combate ao crime organizado num trabalho nacional e não estadual, se você acha que esse é um caminho. Olha, essa é uma ótima pergunta, porque a PEC da segurança ela tem a chance de debater esse assunto com seriedade. Essa parte que você mencionou do trabalho conjunto é uma parte que realmente precisa ser feita, porque o tráfico não é um problema estadual que vai ser resolvido com uma operação na esquina da minha casa, né? Isso porque é uma atividade nacional e internacional. Não tem comando vermelho só no Rio de Janeiro mais. Então não é uma operação localizada que vai resolver isso tudo. Mas para a gente debater a PEC da segurança com mais seriedade, se a gente quiser realmente resolver esse problema, a gente precisa falar sobre o sistema penitenciário, que é pouquíssimo mencionado na PEC. Todas as facções que a gente conhece hoje em dia, elas nasceram dentro das penitenciárias brasileiras, ou seja, elas nasceram dentro de instituições geridas pelo Estado. Então, o Estado permitiu que elas nascessem, criassem, prosperassem e dominassem as ruas. Então, se você quiser debater segurança pública, você precisa debater sistema penitenciário. Não existe um debate sem o outro. Mas, Cecília, a sensação que eu tenho é que falta vontade política, tanto da esquerda quanto da direita, em resolver o problema da segurança pública. Da direita, eu não vou descer muito porque são propostas rasas, mas pelo menos da esquerda, assim, a gente precisa avançar. Eu não poderia concordar mais contigo nesse sentido, porque, quando a gente fala de segurança pública, a gente fala muito sobre Rio de Janeiro. Ah, mas o Rio de Janeiro é PSDB, é PL, mas a gente tem a Bahia, que tirou do Rio de Janeiro o pódio ali em muitos índices de criminalidade, e é gerido pelo PT há muitos e muitos anos. Então, assim, em segurança pública, esse tipo de problema, ele está ali, problema para todos os lados. Então, se a gente quiser realmente debater as políticas de segurança pública com seriedade, e aí a gente pode, direita, esquerda, centro, a gente realmente precisa prestar atenção nas informações que a gente já tem, porque a gente tem bons diagnósticos, a gente tem bons levantamentos de dados, de informações, mas muito da política pública de segurança, ela é feita com base no negacionismo, e muito prestando atenção nos fluxos eleitorais. Então, assim, a segurança pública, ela é um palanque perfeito, porque ela é um palanque que mexe com a emoção das pessoas. As pessoas têm medo, as pessoas ficam desesperadas, as pessoas ficam apreensivas e ficam sem dinheiro. A gente viu que hoje a cidade parou. Então, assim, isso mexe muito com as emoções do eleitor. E os políticos prestam atenção nisso e oferecem soluções, diante desse desespero, soluções que eles sabem que não vai dar certo, mas que vai garantir aquele voto. Então a gente realmente precisa parar de pensar soluções de governo e precisa pensar soluções de Estado, porque não existe solução para a segurança pública de 4 em 4 anos. Não vai funcionar desse jeito, A gente precisa de soluções a longo prazo e que sejam coordenadas pelo governo federal. Exatamente porque, como eu já disse, o problema das facções, ele não é localizado, ele não é estadual, ele é nacional e internacional. As facções não estão só no Brasil mais. A gente tem aí o caso do PCC, que já está em todos os países da América Latina, Europa, América do Norte. Então a gente precisa que o governo federal organize entre os estados, mas também tenha habilidade de conversar com os outros países. Perfeito. Agora, há uma dificuldade muito grande nessa discussão nacional, Cecília? Você tem sempre o Congresso ou a própria política dos estados, inclusive da Bahia em alguns momentos, ali não acertando
a sintonia com o governo federal, ou seja, um impasse medonho. Mas outra coisa que eu queria que você comentasse, hoje você falou desde cedo no componente eleitoral dessa matança. Isso dá voto? Isso é um populismo? Esse populismo é em torno de operações desastradas? Isso rende voto? Sem nenhuma dúvida, Chico. Essas operações desse tipo, elas não enfraquecem o crime organizado. Elas fazem com que o crime organizado se reorganize, né? Isso é, inclusive, uma das coisas que eu mostro ali no livro, como que eles se articulam e se reorganizam sempre que há uma operação desse jeito. Porque você faz uma operação num lugar e esse problema ele não se resolve, ele se espalha. E aí eles começam a trabalhar de outras localidades, né? Então o problema ele fica se multiplicando e migrando para outros lugares. Então ele vai reconfigurando o equilíbrio de poder dentro dessas facções e também as relações entre outros poderes. Porque é isso, a facção não atua sozinha, a milícia não atua sozinha. Tem poder político, tem poder policial, que também ajudam ali a sustentar esse tipo de caos que a gente vive. Então, esse tipo de ação, elas servem para poder regular excessos, né? A gente vem vindo aí de movimentações do Comando Vermelho pela cidade que tem desestabilizado aquele limite do aceitável, e com muitas aspas aqui, mas isso tem passado de tudo aquilo que se é esperado, porque o Comando Vermelho está realmente num passo de avanço, né? Como aconteceu, por exemplo, com as milícias na última rodada desses avanços dos grupos criminosos. Então eles precisam ali ser contidos e ser limitados de novo e se reorganizar para a próxima rodada, porque resolver a gente sabe que não vai. Pois é. Muito bom. Olha só, uma apuração do Valdo Cruz mostra que Cláudio Castro teria ligado para a ministra Gleisi Hoffmann para dizer que não teve a intenção de criticar o presidente Lula. Isso depois de falar, né, do governo federal, afirmando que as forças de segurança do Rio estavam atuando sozinhas. O governador disse que tentou explicar que tinha solicitado empréstimo de blindados, mas não teve os pedidos autorizados por falta de uma operação da garantia da lei e da ordem. Ou seja, ele age de acordo com o que quer que a extrema-direita solicita, que é o caos, para poder sobreviver. E a intervenção, que seria, ao mesmo tempo, interessante para eles, pensando na atuação, teoricamente, na falta de atuação, né, do governo federal, e que então eles apresentariam a solução. Chico, a gente vê esse desenho, né, sendo formado e os personagens montando essa história, né? É um post aqui, atuação de Trump, tentaram via Bolsonaro, não conseguiram, agora vão tentar via segurança pública, intervenção de fora, governo federal, que teoricamente sairia enfraquecido, num momento de popularidade. Enfim, é um roteiro que tem muitas frentes, né? Tem muitas frentes, muitas coincidências, né? Essa tem um glossário ali, o uso de palavras e expressões que é o mesmo. Você pega o Flávio Bolsonaro, ele detona essa história com o termo narcoterrorismo. 2 dias depois, o Cláudio Castro pega e usa numa operação desastrada dessa nas comunidades do Rio de Janeiro. Então, que vem do Trump, narcoterrorismo. Que já vem do Trump, que o Trump usa na Venezuela. Exatamente. Que o Trump usa ali nas proximidades da Colômbia. Então, é uma mesma história de uma mesma extrema-direita, né? Agora, eu fiquei curioso para saber, Cecília, para saber qual seria, Cecília, como fica a milícia do Rio de Janeiro. Você fez um livro incrível chamado Como Nasce um Miliciano, livro que eu gostei muito, livro que eu recomendo para a nossa comunidade aqui no ICL. Qual o comportamento da milícia nessa hora? Onde é que ela fica no meio desse caos? Você tem força de segurança, você tem o Comando Vermelho nesse momento de crescimento, de ampliação de sua área. A milícia, ela está onde? Como ela age nesse momento? Chico, primeiro, muito obrigada aí pelo público, pelas indicações. Agradeço muito aí que você gostou do livro, obrigada mesmo. Sobre essa questão da milícia,
o livro trata de uma operação que aconteceu, inclusive, muito perto das eleições ali de 2020, que foi isso, uma operação com 15 mortos num dia, 5 mortos no outro, e que tinham essa mesma intenção no sentido de mostrar serviço às vésperas das eleições também, e nesse sentido da reorganização dos grupos. E quando eu lancei, né, esse ano, a gente tem esse intervalo de 5 anos entre o crime que eu narro e o lançamento do livro, e no meio desses 5 anos a gente teve também a morte do Eco, né, que era o líder da milícia, que já era uma evolução ali da Liga da Justiça. Essa milícia, ela depois da morte do Eco, ela fragilizou, ela quebrou, né, e os milicianos continuam hoje, disputando o resto da herança, né, do Eco entre o pessoal que sobrou ali na Zona Oeste. Então, assim, a gente está falando hoje de operações na Zona Norte focadas ali no Comando Vermelho, mas a Zona Oeste está absolutamente caótica. Então, assim, ela está ocupada com seus próprios problemas ali, o Comando Vermelho está ocupado agora com seus problemas aqui, mas é isso, uma coisa, ela não vai interferir na outra nesse sentido de, enquanto um está ocupado, porque a milícia vai olhar para todo esse caos de hoje e vai pensar, opa, o Comando Vermelho tomou uma paulada ali, ele está enfraquecido, eu posso apostar as minhas dobras, né? Posso dobrar ali os meus esforços para poder invadir uma área ou outra. Então, assim, essas operações, um grupo fica sempre de olho no que está acontecendo no outro, exatamente porque eles podem agir no meio da fraqueza, né? Mas nesse momento em específico, as milícias que estão ali quebradinhas na Zona Oeste, elas estão ainda disputando o resto do que sobrou do bonde do Eco ali no seu próprio quintal. Então pode ser que isso demore um pouco, inclusive nessa migração de um lugar para o outro. Entendi, muito bom. Tá certo. Cecília Oliveira, precisamos de fato, né? Já passou da hora da gente encontrar a solução para a questão da segurança pública. Poxa, o que a Cecília escreve sobre isso assim, há séculos e apontando algumas soluções, e aí a gente só vê a repetição, a mesma operação, da mesma forma, a mesma história. Eles inovando, né, Chico? Agora tem drone para lançar. Vai mudando a tecnologia, vai mudando o calibre das armas, vai mudando esse tipo de coisa. Exatamente. Exato. E o Estado, nada. Cecília. O número de mortos em cada operação também, exatamente, né? vai ampliando, Elô. Perfeitamente, Elô. Cecília Oliveira, muito obrigada, viu? E desejo sorte ao Rio de Janeiro nesse dia aí, que realmente vai ficar marcado, vai ficar para a história como mais letal, pelo menos por enquanto. Mais uma na conta de Cláudio Castro. Boa tarde, querida. Boa noite já. Obrigada. Boa tarde. Boa noite. Boa noite. Elô, vou me despedir de você. Mais algum recado? Não, acho que é isso. Vamos ver o desdobramento político disso tudo, né? E vamos cobrar que haja uma política de Estado, como disse a Cecília, para enfrentar o problema da segurança pública, porque essa é a única saída. É isso. Obrigada, Elô. Um beijo para você. Boa noite. Obrigado, Elô. Boa noite. Tchau. Chega mais, Rodrigo. Chegando aqui. Conversar sobre essa mega operação. Se você tem alguma atualização aí que você está. Não, atualização. Tá com o celular, tá tudo ligado aqui. Tudo na mão aqui. Não, conversando mais cedo com o Igor Melo, também nosso repórter no Rio de Janeiro, o governador Cláudio Castro, mais uma vez, se fazendo de sonso, né? Porque, infelizmente, a politização dessa tragédia, que não é uma tragédia, é uma operação que foi pensada ou mal pensada, né? E que gerou assim, um recorde de mortes no Rio de Janeiro, né? O que não é pouco numa cidade que já sofreu tanto com a segurança pública. Então ele faz a operação, ele não sabia que colocando essa quantidade de policiais no local, que é o complexo onde fica o comando do Comando Vermelho, ele ia gerar reação? Ele sabia. Aí ele faz a operação sem avisar o governo federal e sem pedir ajuda para o governo federal. E quando a operação está em curso, traficantes descendo para a rua, botando fogo em ônibus, fechando linha vermelha, linha amarela, aí ele dá uma entrevista coletiva dizendo o Rio de Janeiro está sozinho. É uma operação de matança pré-eleitoral. É isso que o Cláudio Castro armou. E para completar, por isso que eu falo que ele é sonso, porque daí agora ele ligou
para Gleisi Hoffmann e disse, veja bem, eu não tive a intenção de atacar o presidente Lula, mas teve. Teve a intenção, primeiro, de atacar a população do Rio de Janeiro, fazer uma operação desse porte sem estar preparado. É claro que teria a reação dos traficantes. Você está entrando no local onde estão os maiores chefes do Comando Vermelho. E aí tem a reação, e aí ele faz o segundo passo, depois de atacar a população, que é atacar politicamente o governo federal, sendo que ele foi contra a PEC da segurança, sendo que ele é um sujeito, a gente mostrou no ICL Urgente mais cedo, Roberta e Chico, a frase do Cláudio Castro em março, dizendo, não preciso de polícia federal aqui no Rio de Janeiro, eu resolvo sozinho. Agora, ele falou o contrário, estou sozinho e ninguém me ajuda. O que mudou de março para cá? O que mudou é que o discurso bolsonarista, como o Chico lembrou na abertura do programa, do Flávio Bolsonaro, seria bom bombardear a Baía de Guanabara. Então o Cláudio Castro pega carona e faz uma declaração dessa irresponsável, amalucada, mas que não é que foi improvisada. Faz parte desse projeto deles, de naturalizar a intervenção, inclusive internacional. Sim, sim. Impressionante. A ideia é essa. Não, e dá um telefonema ali na surdina, que não vai ser público, ninguém vai ver essa imagem dele pedindo desculpa à Gleisi, para manter a chegada de verba da segurança no Rio de Janeiro. É claro. E ele promover esse tipo de operação. A história é essa. Então, em público, faz esse desastre no Rio, as pessoas não conseguem voltar para casa, não conseguem voltar do trabalho, né? Para chegar nas suas casas. Vários escritórios cancelaram o expediente no Rio de Janeiro, mas o mais grave é as populações dos próprios, dos morros, especialmente dos bairros no entorno, na Zona Norte e na Zona Oeste. E aí promove esse espetáculo de matança, depois ataque ao governo federal, tudo isso em público. E aí na surdina, acho que a gente tem até a manchete, né? A apuração do G1 do Valdo Cruz, ele pega o telefone, liga para Gleisi Hoffmann e fala assim, desculpa se eu ofendi. Castro liga para Gleisi, está aí na tela, e diz que não teve intenção de criticar Lula, afirmam fontes. Mais cedo o governador afirmou que o Executivo Federal negou ajuda. Só que, gente, o Lewandowski deu uma entrevista coletiva e explicou. Não houve, o Ministério da Justiça não foi nem comunicado que faria uma operação desse porte no Rio de Janeiro hoje. Então é muito grave o que aconteceu, é uma operação de cunho de matança pré-eleitoral e de cunho político para ajudar nesse discurso de intervencionismo dos bolsonaristas, Roberto. Pois é, tem uma apuração que chegou aqui do nosso colega César Calejon, que a intenção é uma fonte do Ministério da Justiça, mas estão já pensando em usar a Guarda Nacional lá no Rio de Janeiro. Chico. Olha, a gente viu a intervenção em 2010, intervenção federal do Braga Neto. Não foi 2016. 2016 com o Temer. 2016, perdão. Um desastre, inclusive de corrupção. O desastre, tem até hoje uma compra superfaturada do Braga Neto em conjunto com aquele diretor da PRF, o Silvinei, de caveirões. Caveirões, você está falando dos coletes. Não, de caveirões e coletes. Os coletes era até com um grupo super suspeito. Uma empresa que depois ele trabalhou. Que tinha atuado no Haiti. Um grupo para lá de suspeita. Então, essas intervenções, se for nessa mesma linha de pensamento de subir, ataca o morro, volta, deixa 100 mortos, volta. O que resolveu? Você pega Garotinho fez a mesma coisa, Sérgio Cabral fez a mesma coisa, você pega uns 10 governadores do Rio, mais ou menos na mesma linha, só muda o tom da crueldade, repetindo essa mesma história. Sobe morro, mata uma centena, sobe morro de novo. Gente, só levar inferno para a comunidade que fica espremida entre as forças de segurança e a bandidagem das facções. É isso. Não resolveu para ninguém. Não chega no topo, é só a base. Não resolve. Assim, então, para repetir isso, acho que aí pode ir Guarda Nacional, pode ter intervenção, não resolve. Dessa forma, não. Verdade. Deixa eu fazer uma breve pausa aqui para trazer um recado importante, porque o ICL apresenta uma aula magna para desmascarar a narrativa que move o Brasil.
que é a ilusão capitalista. E aí, você está preparado para uma análise profunda com o sociólogo Gessé Souza, um dos maiores intelectuais do país? Olha só, na visão do Gessé, o capitalismo não quer um povo ativo, organizado e que tenha conhecimento, tenha saber. Muito pelo contrário, interessa ao capitalismo, sim, sabe o que é? Usar o povo como máquina de exploração, isso em favor das elites. E para você entender como o sistema iludiu tanto trabalhadores como transformou os cidadãos em consumidores, você precisa garantir a sua vaga, tá? Essa aula gratuita se chama A Grande Mentira do Capitalismo. E nessa aula, o Gessé vai expor como é que as elites acadêmicas, econômicas, financeiras e também políticas, como é que elas trabalham para manter a roda do capitalismo girando, obviamente, em benefício próprio, né? Enquanto a maior parte da população é reduzida ao papel de cliente, ou seja, mão de obra, braço para enriquecer. É isso. Se você se sente nesse lugar, essa aula é para você e ela vai acontecer no dia 30 de outubro, que é quinta-feira agora, às 8 horas da noite, tá? Mas você precisa garantir a sua vaga para essa aulaça com o Gessé. É só acessar icln2.com.br, icln2.com.br. É interessante a gente entender, né, o capitalismo como ele, de fato, é uma máquina. É uma máquina que moe pessoas, trabalhadores, a famosa operários. Máquina de moer gente. Exatamente. Essa aula do Gessé é bacana e eu recomendo. Dia 30, quinta-feira agora. Corre lá e faça a sua inscrição. Vou chamar agora o Cacai para conversar com a gente. Oi, Cacai. Boa noite. Seja muito bem-vindo ao N2, nesse dia de caos no Rio de Janeiro, né? Bom, infelizmente. Oi, gente, tudo bem? Boa noite. Alegria estar aqui nesse dia triste aí, preocupante ao extremo, né? Pois é, Cacai. Bom, mas vamos falar... que a gente chega aqui é que deve ter muito cuidado das consequências amanhã, depois, em seguida, porque foram 5 policiais mortos. Eu falei com algumas pessoas da área de segurança do Rio, evidentemente não ligada ao Cláudio Castro, e eles acham que vai haver retaliação dos dois lados. Nós corremos o risco de ter alguns dias muito problemáticos no Rio de Janeiro. Importante e preocupante essa informação que o Cacai traz agora, hein? Super, ou seja, pode haver uma reação em cadeia aí ao longo dos próximos dias, hein? Então... Vamos ficar de olho no Rio de Janeiro. É, a população no meio dessa guerra, mais uma vez. Mais uma vez, a comunidade. Foram mortes policiais e foram mortes muita gente também do comando. Então, além de, evidentemente, morreram pessoas que nenhuma relação tem com essa guerra, né, que está se travando no Rio de Janeiro. Mas a preocupação mesmo claro, além da tragédia que já foi, é o que vai acontecer a partir dessas retaliações de lado a lado. Nossa, fiquei bem preocupada agora com essa informação. Cacai, vamos ficar de olho no Rio e torcer aí para uma solução em que as pessoas sejam colocadas em primeiro lugar, porque a gente sabe, né, como é que elas sofrem simplesmente por habitarem aquele território. Cacai, vamos falar um pouquinho dos recursos apresentados por Jair Bolsonaro e demais réus do núcleo 1 da trama golpista, tá? Porque pela primeira vez o Bolsonaro admitiu a existência de uma trama golpista, mas alega que desistiu e ainda atuou contra o avanço do plano. Vamos ler um trechinho aqui do recurso apresentado no STF. Diz o seguinte, ó: admitida, ainda que de forma equivocada, a existência de início de execução, a conduta do embargante se enquadraria na hipótese de desistência voluntária. Isso na página 44. E na página 45 diz o seguinte, olha: após as reuniões mencionadas na denúncia, o então presidente da República não apenas se absteve de praticar qualquer ato formal, como também adotou postura pública de desestímulo e recuo, encerrando por iniciativa própria o suposto percurso executivo. Cacai, eu te pergunto qual é a chance da tese de desistência voluntária servir como atenuante de pena, hein? Olha, é muito ruim a gente criticar a linha adotada por colegas, né? São advogados experientes e tal. Mas a chance é zero. Porque, veja bem, nós temos o que vai ser julgado, e deverá ser julgado talvez na próxima semana já, em muito pouco tempo, são embargos de declaração. O embargo de declaração não é um rejulgamento do processo, ele serve tão somente para sanar alguma
contradição, obscuridade ou omissão. Essa tentativa aí é uma tentativa de rejulgar o caso. Na verdade, é uma tese que, no meu ponto de vista, será enfrentada, poderia ser enfrentada com 2 parágrafos, dizendo simplesmente que não é uma apelação, não é um recurso novo. O que está se tentando fazer é julgar o caso, quer dizer, num ato, eu entendo, um ato meio de desespero e tal. Então, essa tese não tem nenhuma, assim, no meu ponto de vista, nenhuma consistência jurídica, né? É simplesmente uma tentativa, até certo ponto, desesperada, porque, veja, gente, é muito difícil para o advogado, para as pessoas que relacionam com alguém que está prestes a ir para a Papuda. Quer dizer, a gente já sabe que está sendo construída uma cela na Papuda, naquela área militar da Papuda, para abrigar o Bolsonaro. Os demais vão para suas penitenciárias locais, Rio de Janeiro, o general deve ir lá para Bangu. Então, há um desespero natural, né? Mas, juridicamente falando, essa tese colocada nos embargos não tem nenhuma procedência. Ela deve ser julgada, claro, sempre você tem uma hipótese de ter um voto um pouco mais longo para poder fazer um enfrentamento, porque são 7, né, embargos de declaração. O Mauro Cid não embargou, ele está pedindo já que a pena seja extinta e tal, porque ele já cumpriu. Então, esse julgamento vai ser um julgamento que tende a ser muito rápido e muito simples. Não há hipótese de apontar qualquer dessas 3, omissão, contrariedade, obscuridade, que possa levar a dar efeito infringente. Então, é um julgamento de uma simplicidade muito grande. Está marcado para começar, né, o julgamento dos embargos no dia 7, que é a sexta-feira da semana que vem. Isso. E aí vai ser no plenário virtual, dura até o dia 14, dia não é 14, isso? de 7 a 14. E aí de 7 a 14, Cacá, e só para a gente entender bem, então, só a sequência, vamos dizer, aí de 7 a 14 os ministros depositam ali os seus votos, não vai ter debate, né? Cada um põe o seu voto isoladamente no sistema, é isso, né, que eu entendo. E aí... isso, eu sou contrário a julgar um processo desse em plenário virtual. Eu acho que deveria ser presencial, não tem nenhum sentido com direito a debate e tal. O que pode acontecer é alguns dos ministros pedir destaque e tirar do virtual. Isso atrasaria mais o processo, né? Mas dentro de uma normalidade, começa a julgar sexta-feira, e o que a gente tem observado é assim, na primeira hora, meia-noite, logo que começa o primeiro dia, é depositado o voto do relator. Aí os demais, se não tiverem tido acesso, porque hoje em dia, a gente que advoga no dia a dia aqui nos tribunais, os votos são distribuídos para os ministros. O ministro, quando vai para o julgamento, ele já distribui os votos, você vai sabendo o que cada um... Você sabe até se vai ter pedido de vista, ainda mais num caso como esse, né? Então, embargo de declaração, repito, que não é um recurso que vai tentar enfrentar o mérito, não é o rejulgamento, costuma ser julgamentos muito rápidos, bastante rápidos. E acho que é importante também salientar que, a partir daquele julgamento, eu já me referi aqui uma vez, antigamente a gente entrava, o direito do advogado, 3, 4, 5, 6 embargos de declaração. A partir do julgamento do Luiz Estevam, num processo que ia ter prescrição e que o ministro Toffoli relatou no plenário do Supremo, o plenário entendeu o seguinte: olha, esse embargo aqui é somente protelatório, por isso nós vamos negar, por ser protelatório, e já vamos decretar o trânsito em julgado, com o cumprimento imediato do que tiver que ser feito. Por exemplo, nós vimos recentemente o ex-presidente Collor ter, no julgamento dos embargos, o segundo dizer, não, isso aqui é protelatório, determinou o trânsito em julgado e já saiu a ordem de prisão. Então, é o que nós estamos para ver, provavelmente no final desse julgamento, se ninguém pediu destaque. Não tem muito sentido pedir destaque no embargo de declaração, não. Mas é um direito. Evidentemente, o ministro pode falar, não, eu quero estudar com mais calma. Não tem nenhum sentido, porque os embargos estão postos. Todos os ministros já conhecem quais são os embargos. O voto do ministro Alexandre vai ser distribuído antes. Então, eu entendo que, numa normalidade, nesse dia que está marcado para terminar, nós teremos também o trânsito em julgado,
porque nada justificaria, salvo uma grande novidade, uma grande, realmente assim, espantosa novidade, porque senão é isso. Vai publicar os embargos, o acordo dos embargos, imediatamente se dá o cumprimento com o trânsito em julgado da pena de prisão. E olha, uma outra figura fundamental na trama golpista apostou num recurso muito diferente, tá? Os advogados do general Braga Neto decidiram atacar todo o processo. Nos embargos, a defesa alega que o julgamento foi marcado por falta de imparcialidade e cerceamento de defesa. Os advogados apontam uma postura inquisitória do ministro Alexandre de Moraes. Cacai, como é que esse recurso deve ter caído lá no STF, hein? Na realidade, isso aí já foi dito quando do julgamento, né? Essa questão da imparcialidade, de que não tinha competência no Supremo, isso aí é mais do mesmo, não tem nenhuma novidade. O Braga Neto, gente, ele está preso desde o final do ano passado, está preso desde dezembro, se não me engano. E ele estará, já deve estar com passagem comprada para Bangu. Então, é natural que o advogado tente levantar essas teses e tal. Agora, são teses, repito, que já foram todas enfrentadas. A questão da parcialidade, que o ministro Alexandre não podia ser o relator, que o ministro Alexandre é vítima. É mais do mesmo. Não há absolutamente nenhuma criatividade ao trazer essas teses já julgadas, já enfrentadas, já debatidas pelo Supremo Tribunal. Ô, Cacai, agora esse recurso do Bolsonaro, o teor dele, é uma confissão histórica, ao meu ver, assim, porque você não tem, desde na proclamação da República, que também é um golpe, você não tem ninguém que vá lá depois e confesse que que pelo menos iniciou um golpe. Verdade. E que estava em andamento. Eu acho que para um historiador isso é muito relevante, né? É um primeiro presidente confessando, via defesa, via advogados, que iniciou o golpe, que não concluiu. Se eu sou um historiador, eu estaria atento. Você diz. Sim. Não, é interessante, porque assim, nesse processo, e eu tenho dito isso, escrito sobre isso, é impressionante como quase todas as provas foram produzidas pelos réus. O tal do punhal verde e amarelo, que todo mundo dizia, não, mas não existe, não é possível que esse plano existiu. Vai lá um general e confessa. Várias pessoas que participaram, de alguma forma, confessaram que tentaram, que não conseguiram, que não foi porque o exército não quis. Agora, o presidente da República, o líder, o chefe da quadrilha armada, o chefe da organização criminosa, na realidade, a visão que você tem é a mesma que eu tive. Eu passei os olhos apenas no que ele disse, mas ele reconheceu que na realidade, ele começou ao golpe. Ou seja, todo aquele intercrimes que é descrito pelo Gonê, muito bem descrito, por sinal, na denúncia, ele está admitindo. Sim. Ou seja, realmente aconteceu. Nem ele próprio, a esta altura, e eu respeito a defesa tem que tentar alguma coisa, né? Só que, sinceramente, a não ser pelo fato de ser um processo histórico e tal, até agora, o que eu vi desses embargos era para ser decidido em 3, 4, 5 parágrafos. Porque são, repito, os embargos de declaração não servem para rejulgar o caso. Nós não estamos numa tentativa de apelação. Não é trazer por exemplo, esse recurso dos embargos do Braga Neto, trazendo toda a discussão de imparcialidade. Isso foi exaustivamente discutido durante o julgamento. O Supremo Tribunal já tem uma posição pacífica. Então, o que nós temos que fazer é respeitar a defesa e fazer cumprir o rito, né? Isso aí é um cumprimento de um rito no devido processo legal democrático. Nada mais do que isso. Eu não vi nenhuma novidade. Do que eu vi, não tem nada em qualquer dos embargos que fala, opa, aqui tem uma coisa interessante aqui juridicamente. Não, nada. É cumprir o rito, fazer com que ele, em vez de ir para a prisão agora, que ele vá logo em seguida, então logo seja julgado e transite em julgado a condenação. Pois é, Cacai, a pergunta que fica é quando, né, que as penas começam a ser cumpridas? Você acha que é ainda esse ano? O que eu digo, não, seguramente. Veja bem. O que eu falei. Hoje,
não se permite mais 2, 3, 4 embargos de declaração. Julgado esse, veja bem, os votos, vamos que ninguém peça vista, os votos vão ser depositados, todos eles vão estar por escrito ali. Você pode entrar e ler o voto. Então, assim, terminou, acho que é dia 14 que termina, não me lembro exatamente o dia que está marcado. 14, 7 a Terminou 14, dia isso. 14. Naquela semana poderá publicar o acordo, que não há novidade. Os votos estão todos eles postos. Publicou o acordo, não há mais espaço para um segundo embargo de declaração. Aí o Supremo decreta o trânsito em julgado e o cumprimento da pena. E é bom que socorra. Eu estou dizendo para vocês, eu estava ontem conversando com algumas pessoas que acompanham a questão de segurança em Brasília, a cela do Bolsonaro já está praticamente pronta. É uma cela posta dentro da Papuda, que foi feita. Eu até comentei isso, que a pessoa que estava fazendo me encontrou comigo e falou: vou te contar um segredo de Estado, você não pode contar para ninguém. Nós estamos fazendo a cela lá. Eu falei, eu vou contar para todo mundo. Não podia. Para todo mundo. Eu vou guardar um segredo desse de maneira alguma. Mas essa cela já está praticamente pronta, porque o cumprimento da pena se dará inexoravelmente ainda esse ano. Penso que até novembro é possível fazer. Perfeito. Cacai, mas não vão jogar dinheiro fora? Faz esse puxadinho lá pro Bolsonaro e vai a defesa dele, emplaca a tese de que ele é um homem doente, aí ele vai para casa, ficou lá a cela vazia? 5 dias. Chico não fica vazio, não. No Brasil, cela em presídio, que quem dera se ficasse vazio, pode ter certeza que logo, logo terá gente para ocupar. Eu costumo dizer uma coisa, e tenho dito isso, e que queria muito que vocês prestassem atenção, porque vocês têm credibilidade e têm capilaridade. A melhor coisa que nós estamos vivendo nesse momento, além de fazer cumprir a lei, de enfrentar o golpe, do Supremo cumprir o papel constitucional, é essa hipótese: se o Bolsonaro tiver o direito e o Supremo determinar que ele vá para a prisão domiciliar, imediatamente nós temos que fazer uma grande discussão nacional: quem mais tem direito à prisão domiciliar no Brasil? Sim, importante. Dos 800 mil presos, tem muita gente mais velha que Bolsonaro, tem muita gente mais doente que Bolsonaro. Ontem uma pessoa ligada ao Bolsonaro me disse: mas ele só come a comida que a esposa faz e tal. Aí a opção é pior, porque aí ela teria que estar denunciada, não está denunciada. Sim. O Estado tem obrigação de dar a comida que ele possa comer. Mas assim, as comidas das penitenciárias, em regra, são podres, são com bicho, com larva, com tudo isso. Quer dizer, então, que agora nós vamos discutir a qualidade da comida. Isso é uma vitória enorme, a coisa que eu estou querendo desde que eu me formei. Sim. Vamos discutir a qualidade da comida, vamos discutir quem é que tem direito à prisão domiciliar, quem é que tem direito a usar a tornozeleira eletrônica. Vocês se lembram, quando o ministro Gilmar Mendes, foi presidente do CNJ, ele fez um mutirão que foi impressionante. A quantidade de gente que estava presa, que já tinha passado o tempo da pena, gente que estava presa sem ser julgado. É uma coisa incrível, tirou da cadeia um monte de gente. Então, assim, Bolsonaro vai ser preso? Vai ser preso, inexoravelmente. Vai ter um pedido para ele cumprir prisão domiciliar? Se ele tiver o direito, tem que ser dado esse direito. Não pode deixar o cidadão morrer na cadeia. Sim. Mas a grita nossa, dos advogados, eu tenho falado isso para os advogados, acho que vocês que têm credibilidade e têm alcance na voz, é o seguinte: ele vai para a prisão domiciliar, quem mais tem que ir? Quem mais tem o direito de ir? É igual aquele habeas corpus que foi julgado no plenário do Supremo, em que o Lewandowski foi o relator, em que concedeu às mulheres com filhos até 12 anos, que não tem companheiro, que não tem ninguém para tomar conta do filho, ela tem direito à prisão domiciliar. Então vamos fazer uma limpa nos presídios brasileiros, que é a grande... Quando eu entrei com a ADC 43, magnificamente feita pelo Adhemar e pelo Cláudio, o nosso objetivo, claro, foi essa ADC que, ao julgar, deu a liberdade ao Lula. Mas o nosso objetivo era o estado miserável dos presídios brasileiros. Talvez a direita vai fazer uma única coisa boa para nós que sempre brigamos pelos direitos humanos, que nós somos tratados assim. Esse é o pessoal, o mimimi dos direitos humanos. Pois então, se tiver uma liberdade dele, uma prisão domiciliar do Bolsonaro, nós temos que começar a bater no Brasil inteiro. Quem mais tem direito à liberdade? Quem tem direito à tornozeleira eletrônica?
Porque é isso, o Estado vai dar para o ex-presidente da República, deu para o Collor, que me parecia, inclusive, que doença não tinha, me parecia muito forte e tal, mas não pode haver privilégio. Então essa acho que é a próxima batalha que se anuncia, e eu nunca imaginei que eu ia estar do lado da ultradireita para tentar melhorar o sistema penitenciário brasileiro. É a verdade. gente tem muita surpresa na vida. É verdade. Quem Muito está bom, doente, Cacá. que não deveria estar preso também, né, Cacá? E não vamos esquecer também. Isso. Claro, Tem que valer para todo mundo, né? Sim. É por aí. É uma discussão muito boa que nós vamos ter, e eu faço questão de estar do lado desses. Eu me lembro de um dos filhos eu recebi isso agora recentemente, dos filhos do Bolsonaro, dizendo: o Brasil, já há um tempo atrás, o Brasil tem prisão domiciliar, o cidadão o preso é o carcereiro dele mesmo, dizendo que não devia existir prisão domiciliar. Vocês devem ter visto, talvez, esse vídeo, que é um vídeo de um dos filhos. Eu confundo eles. Então, assim, agora eles estão na prisão domiciliar e sei que vamos lutar desesperadamente para que, depois que tiverem cumprido pena, aí é cumprimento de pena. Não é uma prisão. Por que o Lula foi para a PF? O Lula nunca teve uma prisão definitiva, não tinha trânsito julgado. O Lula estava fazendo uma prisão ilegal e inconstitucional, mas era uma prisão provisória. Agora não, agora é pena definitiva. E eu sei, Chico, que você tem a preocupação com o erário, mas não preocupa não que essa cela não vai ficar vazia, não. Não vai faltar cliente. Não vai faltar Muito cliente. bom, Cacá. Tá certo, Cacá. Obrigada, viu? E uma boa noite para você. Obrigado a você. Até breve. Boa noite. Um abraço, Cacá. Deixa eu trazer o segundo recado importante, que hoje tem Precisamos Conversar às 7h, coladinho aqui no N2. E Sara Zara, Juliana Baroni, Açucena e também Márcia Tiburi te esperam. E hoje, na pauta, elas vão falar sobre a provável nomeação de Jorge Messias para o cargo de ministro do STF. Isso mesmo após os inúmeros pedidos para que uma mulher ocupasse esse posto. Bom, a influenciadora de direita, Cíntia Chagas, que depois de sofrer uma agressão, do marido, ela afirmou que encontrou acolhimento com as feministas da esquerda. Essa história é boa, E né? este assunto também Outra revirada. Uma revirada. Eu assisti outro dia a Cíntia Chagas num papo com a Júlia do Alibe. Dávila. E a Manuela Dávila. Com a Manuela Dávila. E ela diz exatamente isso, né? A Cíntia Chagas falava que o ideal era a família tradicional, a mulher tem que ser submissa, e ela sofreu violência, pelo menos, né? Sim. Tem essa acusação do marido. E aí ela descobriu, antes tarde do que nunca, a importância de ter direitos para as mulheres, a batalha toda. Né? Ampliou, né? Que ela Isso. disse que o debate ali entre as conservadoras é muito sobre família. E a Manu ampliou, né? É sobre família também, mas é sobre vida, enfim, é sobre meio ambiente, é sobre tudo, né? A vida familiar é um pedaço importante dessa construção, mas ela não é tudo. Também vamos falar sobre o ato em memória aos 50 anos do assassinato do jornalista Vladimir Herzog, tá? Realizado na Praça da Sé, um ato em memória, né? Realizado na Praça da Sé nesse fim de semana. Então, eu te convido para assistir Precisamos Conversar logo após o ICL Notícias, segunda edição. Coladinho, tá? Para você receber o link da transmissão, sempre com um programa inédito, você entra no zap das meninas, que é o icl.com.br/Precisamos Conversar, tá bom? Vamos voltar a falar então da mega operação no Rio de Janeiro, né, contra o Comando Vermelho, que segundo o Palácio Guanabara foi a mais letal da história do estado. O confronto violento deixou pelo menos 64 pessoas mortas, 4 delas policiais e 100 foram presas. O ataque das forças de segurança teve represálias. Drones do tráfico jogaram bombas nos agentes, tiros foram disparados, ônibus incendiados e vias foram interditadas, muitas até agora, tá? E quem chega para conversar com a gente é o Luiz Costa Pinto. Oi, Luiz, boa noite para você. Olha, a população carioca vive um dia de caos, né? Absoluto no dia de hoje e, repito, mais uma vez, né? Isso, boa noite, como é que estão Boa você, noite. Roberta, Rodrigo, Chico e quem nos assiste, né? A população carioca, mas a população do país inteiro, porque o que está acontecendo agora é um laboratório de trazer o caos para o Rio de Janeiro, né? E criar um confronto falso com a estratégia de enfrentamento da segurança em todo o país. Nesse momento, aqui em Brasília, está acontecendo a reunião
na Casa Civil, no Palácio do Planalto, onde estão o ministro da Defesa, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, o ministro da Defesa, José Múcio, o comandante-geral do Exército, o general Tomás Paiva, né, o Manuel Carlos, que é o secretário executivo do Ministério da Justiça, que é o ministro Lewandowski, que está no Rio de Janeiro, o Mário Sarrubo, que é o secretário de Segurança Pública do Ministério da Justiça, e a ministra Gleisi Hoffmann, da Articulação Política. E há uma pergunta que está colocada e não foi respondida ainda. Por que esta operação agora? Por que ela foi deflagrada sem que o governo federal soubesse, sem que houvesse um pedido de ajuda do governo do Rio de Janeiro às forças federais que poderiam ter entrado no planejamento? O governo do Rio de Janeiro deixou claro que essa foi uma operação que vinha sendo estruturada há 11 meses, né? Ela foi um desastre absoluto. Agora, as perguntas que estão pairando nesse momento na cena política brasileira é: quem planejou? Quem era o encarregado, o responsável desse planejamento? Né? Por que agora? Por que o timing foi esse, justamente 4 dias depois daquela convocação estapafúrdia, esdrúxula, descabida do senador Flávio Bolsonaro, né, a que a Quinta Frota Americana, que está fundeada no Caribe, fizesse o bombardeio na Baía de Guanabara. E vejam que o Flávio Bolsonaro, no pronunciamento dele hoje, ele faz um link com aquela frase. Ele reafirma. Isso é esquisito, ele reafirma. Isso é esquisito. E o que é que estão querendo? Intervenção, GLO. Se houver uma intervenção federal, você tem que bloquear a agenda legislativa de reformas no Congresso. Para haver uma GLO, tem que haver a decretação de falência do Estado do Rio. Diga. Não, eu ia só dizer, Lula, que ao longo do dia o governador foi mudando um pouco o tom, né? A tua pergunta e a tua observação... Mas a largada dele é com o mesmo termo do Flávio Bolsonaro. Exatamente. Narcoterrorismo. Então ele começa a fazer uma postagem falando em narcoterrorismo, depois ele diz, veja, o Rio de Janeiro está abandonado, está sozinho. Depois a gente relembrou aqui já no ICL que em março ele dizia que não queria governo federal no Rio, então ele mudou de março para cá, talvez porque agora esteja embutido nessa estratégia aí de intervenção estapafúrdia do Flávio Bolsonaro. Foi contra a PEC da bandidagem. Foi contra a PEC. E agora, a PEC da Segurança Pública. Agora... Da PEC da Segurança Pública. Da Segurança Pública. A favor da PEC da bandidagem. Perfeito. É isso. Da Segurança Pública. E aí, Lula, agora à tarde a gente tem informação, já foi trazida pela Heloísa Vilela aqui mais cedo, eu também trouxe aqui outros órgãos de comunicação, de que o Cláudio Castro ligou para a Gleisi Hoffmann e se desculpou. Olha, não era bem isso que eu queria dizer. Será que ele sentiu, o Lula, porque eu estou vendo aqui a declaração do Lewandowski de agora a pouquinho, dizendo assim, ou ele assume a responsabilidade, ou ele joga a toalha, né? Se ele sentir que não tem condições, ele joga a toalha e pede intervenção federal. Falou o Lewandowski, Lula. Assim, e eu acho que o Cláudio Castro percebeu que ele foi um pouquinho longe demais, que isso pode acabar respingando de volta nele, se chegar nesse ponto. O nosso colega Igor Melo dizia que agora há pouco, enquanto a gente está aqui no ar, o Cláudio Castro deu uma entrevista para a Globo local, lá para a Globo Rio, dizendo que, veja bem, eu fui mal compreendido, em nenhum momento eu quis atacar o Lula. Então eu queria o presidente da República, queria a sua avaliação sobre isso. Olha só, Rodrigo, o ministro Lewandowski é uma das pessoas mais lianas, é uma das pessoas mais finas no trato que eu conheço. E nessa entrevista que ele deu lá no Ceará, ele não estava com a menor informação. A agenda do Ceará é uma agenda leve. Ele está sendo homenageado na Assembleia Legislativa do Ceará, justamente pelo funcionamento da Central de Informações de Segurança Pública, que foi instalada lá no Ceará no governo anterior, mas só começou a funcionar efetivamente nesse governo, que
começou a funcionar justamente como uma central de troca de informação e de rastreamento dos grupos do crime organizado no Nordeste inteiro, e isso está em operação lá, é uma central federal. Era uma agenda, então, leve, ele não tinha a menor noção, ele, inclusive, viajou sem a assessoria direta, ele não tinha a menor informação do que estava acontecendo. E nessa entrevista, ele deu uma alfinetada refinada no governador, quando perguntado sobre o que estava acontecendo, né, no Rio de Janeiro, ele disse: olha, eu não estou sentado na cadeira do governador, eu não sei de nada, né? Eu estou vendo agora que ocorreram, infelizmente, 4 mortes de forças de segurança, de pessoas das forças de segurança, e também mortes de civis que não tinham nada a ver com o crime organizado, são vítimas civis dessa guerra no Rio de Janeiro. E aí pontuou exatamente isso que levou o governador a fazer um pronunciamento, além dessa entrevista, ele fez um pronunciamento nas redes dele, que é um pronunciamento de 1 minuto, um vídeo de 1 minuto, absolutamente claudicante, patético, confuso, e ele está, se você olhar esse pronunciamento, ele está visivelmente apavorado. Foi feito enquanto vocês estavam entrando no ar aqui por volta de 5h40 da tarde, né? Agora, o Cláudio Castro, além de ser um governador muito fraco, é um governador que tem elos de comunicação com o crime organizado e com as milícias. É um governador refém das milícias no Rio de Janeiro e refém politicamente das milícias. E é um governador que está com o mandato sub júdice. Isso é que eu acho mais estranho, porque no Tribunal Superior Eleitoral há um recurso que está pendente de julgamento e está pronto para ir para o plenário, que pode caçar o Cláudio Castro e o presidente da Assembleia e o vice-governador do Rio de Janeiro. Deixaria o Rio de Janeiro acéfalo por abuso de poder econômico e uso das instituições de Estado durante a campanha eleitoral de 2022. Então, esse recurso está pronto para ir a plenário, deixaria o Rio de Janeiro sem governo, né, com a necessidade de se convocar, né, uma nova eleição a 1 ano, né, da eleição do ano que vem. Não tem linha sucessória estabelecida no Rio de Janeiro, e ele cria essa guerra particular. Eu acho que foi a Cecília Oliveira, que esteve aqui agora há pouco também, que levantou essa questão. Sim. Foi a Cecília, de uma operação feita em 2020, também às vésperas das eleições, para criar um caos no Rio de Janeiro. Né? E o Cláudio Castro cria esse caos com a sua polícia militar miliciana, com a sua polícia militar que tem elos de contato com o PL do senador Flávio Bolsonaro, neste momento em que o Flávio Bolsonaro faz uma convocação a um bombardeio no Rio de Janeiro, ele recoloca a pauta da segurança pública no estado do Rio de Janeiro e, mais que isso, né, ele também rechaça, e é um tema que a gente vai falar na sequência aqui, imagino, ele rechaça a presença do prefeito Eduardo Paes na sua chapa, estou falando do Flávio Bolsonaro, sim, e como candidato apoiado pelo PL no Rio de Janeiro. Tudo muito estranho pelo timing e pela surpresa que essa operação traz, nesse momento, ao país inteiro. Pois é. E olha só, gente, o presidente da Câmara, o Hugo Mota, está aproveitando e está surfando, né? Ele usou as redes sociais para comentar a mega operação. Ele, né, reafirmou aí o compromisso dele com pautas de combate à violência.
Diz Hugo Mota: acompanho com atenção a operação contra o crime organizado no Rio de Janeiro, reafirmamos nosso compromisso com os projetos de segurança pública e de combate à violência, uma das maiores preocupações da população brasileira. E aí vem o surf, ó. Sob minha presidência, a Câmara aprovou quase 30 matérias na área, a exemplo do aumento da repressão contra organizações criminosas, criminalização do domínio de cidades e proteção dos agentes públicos envolvidos no combate ao crime organizado. Continuaremos focados em avançar nestas pautas. Cara de Lula! pau. Que cara de pau. Então, segurança pública agora entrou na pauta, agora, hoje. É isso? Exatamente. Acho que o Chico quer falar alguma coisa. Não, Chico? prossiga. Então, exatamente, segurança pública entra na pauta, isso é de um absurdo, é o surfista institucional, né? E aí vocês veem que nesse surf institucional, quem perdeu o timing e a prancha foi o prefeito do Rio de Janeiro, porque no domingo, ele, num evento partidário, ele faz um gesto aonde torna explícita a traição dele ao PT, dizendo que provavelmente integraria a chapa, torna pública a conversa com o PL, né, o PL do Flávio Bolsonaro, isso anteontem, domingo. E hoje, essa operação, ontem o Flávio Bolsonaro disse: não queremos o Eduardo Paes em nossa chapa, né, que ele não venha para cá, o que é uma humilhação para ele, mas a esquerda também já olha o Eduardo Paes e diz: vem cá, a gente vai aceitar isso de volta agora, dessa forma. A esquerda que diga-se, não tem nenhum histórico de sucessos eleitorais executivos no estado do Rio de Janeiro, ou mesmo para a prefeitura do Rio de Janeiro, né? O PT, por exemplo, nunca elegeu, né, governador ou prefeito do Rio de Janeiro, e o PSOL chegou em alguns momentos ao segundo turno, mas nunca teve sucesso eleitoral no final, né? A esquerda agora está buscando quem seria esse candidato. Eu digo assim, a esquerda precisa de alguém que tenha todos os defeitos do prefeito de Maricá, Washington Quaquá, as escassas virtudes do Quaquá, e que não se chame Washington Quaquá, né? E esse é o dilema da esquerda, né? A esquerda precisa de alguém forte como candidato no Rio de Janeiro, porque o Eduardo Paes já não serve mais a esse projeto, porque ele tentou ser também um surfista incidental, Roberto, e não conseguiu. Vai lá, Chico. Mas essa reação do Flávio Bolsonaro a essa tentativa do Eduardo Paes não devolve o Eduardo Paes aí para o lado da esquerda, Lula? Devolve, mas vai ser fácil, vai ser de graça, porque o Eduardo Paes foi muito... Eu acho que ele foi muito imaturo politicamente. Sim. Ele cometeu um erro político ao tornar explícita essa negociação tão cedo e sem ter fechado as pontas, porque ele tomou uma traulitada, não é, Rodrigo? Ele tomou uma traulitada do Flávio Bolsonaro, que foi desrespeitosa à dimensão política que ele adquiriu no Rio de Janeiro. Foi uma resposta, né, ali pesada. Não. Agora, isso também revela, eu acho que um racha dentro do PL no Rio, né? Isso que eu ia falar, Chico. Porque se o Eduardo Paes estava colocando os pés dentro desse bonde do PL e ele leva essa patada, significa que havia um certo espaço ali para ele caminhar, né, Lula? E aí a família... Sim, aí a família vai... A família está no momento decisivo, assim, né? O pai à beira da papuda, a família numa situação política muito difícil, reage. Significa que a extrema-direita também no Rio está rachada. Não, está rachada, ele estava caminhando, veja bem, o Eduardo Paes vem de um aceno ao Malafaia, ele chegou a dizer isso publicamente, né? Malafaia é meu amigo, mexeu com ele, mexeu comigo. Né? Ele falou isso. Né? Ele tem o diálogo franco e aberto com o Altineu Cortes, que é deputado federal, é o primeiro vice da Câmara dos Deputados, é o primeiro vice do Hugo Mota,
né, e é o presidente do PL no Rio de Janeiro, mas ele tomou essa cotovelada, né, do Flávio Bolsonaro, que precisa renovar o mandato. E agora, eu tenho informações, tá, de pesquisas internas do grupo Você sabe que o ex-prefeito César Maia, vereador César Maia, sempre fez campanha, sempre fez política com pesquisa na mão. Sim. Então ele tem um grupo de pesquisadores que trabalha para ele, e esse grupo de pesquisadores tem identificado uma consistente queda, tá, da possibilidade de reeleição do Flávio Bolsonaro. Não é nada que o tire nesse momento de uma eleição provável, mas é uma queda consistente, continuada, né, das intenções de voto do Flávio Bolsonaro. É possível também que o Flávio Bolsonaro esteja querendo criar um novo discurso de segurança mais forte, de olho na própria reeleição. Claro, para salvar a reeleição. Pode ficar sem mandato. Para salvar a reeleição. Isso explicaria muito desses últimos movimentos e falas translocadas. É estudado, né? É com os números na mão, para tentar manter esse eleitorado mais radicalizado, garantir 30%, 40%, ele se elege senador, né? Sim. Apresentando soluções, né, para o caos gerado por eles. Por eles, assim, exatamente. Receita conhecida essa, né, muito Chico? Conhecida. Exatamente. Clássica. Agora, também o Eduardo Paes, rapidinho, que a gente está com o horário já quase se esgotando, o Eduardo Paes fez esses movimentos acreditando, ele não pode ficar com a pecha de ser de esquerda, porque assim, o Eduardo Paes vem da centro-direita, né? Ele se aliou com o Lula, até porque o Rio de Janeiro, o bolsonarismo era muito forte, então ele, em aliança com o Lula, se elege e depois se reelege prefeito. Então, ele fez o seguinte cálculo: a esquerda eu já tenho comigo, né? Assim, a centro-esquerda, que sobrou da centro-esquerda no Rio de Janeiro. Agora eu tenho que mostrar que eu não sou um esquerdista, porque ele ficou com essa fama, né? Sim. Gosta de frequentar boteco, é um cara ligado à cultura e tal. Então eu preciso mostrar que eu também sou durão para ganhar o Estado. Só que eu concordo com o Luiz Costa Pinto. Ele fez um movimento um pouco, talvez, de quem está de salto alto, achando já está ganho, então agora eu vou mostrar, eu posso botar, inclusive, a extrema-direita comigo, porque eu estou com a eleição ganha. E aí, às vezes, esses movimentos podem dar errado, né, Roberto? Ainda coisa, mais, né? Daí vem depois uma operação dessa, embaralha tudo, né? Só acaba quando termina, né? Não só no futebol, na vida. Exatamente. É isso, Luiz. Obrigada e uma boa noite para você. Obrigado. Até breve. Obrigado a vocês. É sempre uma honra estar aqui com vocês nessa bancada, né, que é de uma solidez inquebrantável da imprensa brasileira. Opa, é isso aí, meu querido. Beijo, Lula. Madeira de lei. Valeu. Vamos entregar? Falta um minutinho. Opa! Vem aí, precisamos conversar. Obrigada, Rodrigo. Obrigado, Roberta, Chico. Valeu, Robson. Bom te reencontrar aqui demais. E vamos com as meninas para a roda. Isso aí. Depois tem espiritualidade. Depois tem espiritualidade. Olha, convidado é o deputado Renato Freitas. E também a professora Marinho Soares. Professor. Professor Marinho Soares. Obrigada. Isso a letrinha aí, pequenininha. Bom. Esses óculos não ajudam. Obrigada, gente. Uma boa noite para todo mundo. Até amanhã. Valeu, até amanhã. O capitalismo conseguiu roubar até mesmo os sonhos dos trabalhadores. Ele simplesmente pegou ideias e sonhos que surgiram para combater o capitalismo e as transformou em ideias verdadeiramente capitalistas. Liberdade, criatividade e originalidade, que eram formas de resistência ao capitalismo, agora são termos associados ao lucro, às empresas e ao mundo do trabalho. No dia 30 de outubro, quinta-feira, às 20 horas, eu darei uma aula magna chamada Grande Mentira do Capitalismo. Vamos mostrar como o sistema ilude e engana hoje trabalhadores em todos os lugares. Cine Liberta, um programa de cinema do ICL que abre as portas para um acervo com mais de 200 documentários nacionais e internacionais reconhecidos mundialmente. Toda sexta-feira, às 7h, selecionamos um documentário especial para você. Histórias que emocionam, revelam e transformam a forma de como vemos o mundo. Depois da sessão, nós vamos receber convidados especiais para comentar o filme e discutir os pontos de cada obra. Cine Liberta, toda sexta às 7h em nossos canais do YouTube. E para mergulhar no catálogo completo, acesse o ICL+.